Boas pessoas, meu nome é Leandro. Eu sou o Fernando. E hoje a gente é aqui com nosso querido Francisco Isidro, professor Francisco Isidro. Tudo bom? Salve, turma! Para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês num podcast, como fala? Rompendo fronteiras, né? Eu aqui no Brasil, vocês aí em Portugal, sensacional, Cruzando oceanos. Exatamente. Não, chega de patrocínio. Chega de patrocínio, ninguém tá pagando mesmo? O patrocínio não ajuda a gente. Patrocínio não então não vamos fazer jabá, deixa quieto. Cansei de falar dos patrocinadores. Nossos patrocinadores não pagam a gente não fala mais dos patrocinadores. Chega. Faz muito bem. Protesto. E hoje nem coxinha a gente tem. Hoje nem coxinha a gente tem. Então tá valendo. Mas tudo bem. Também tudo bem. Tá só para falar pro Isidro também, a gente costuma sair, todo podcast aqui tem uma coxinha. Uma não, né? Algumas coxinhas, aquelas pequenininhas e tal. A gente sempre pede as coxinhas para comer. Na verdade, o podcast é um motivo para poder fazer um lanche, né? A primeira pessoa que entendeu que o motivo está aqui. O grande motivo, exatamente. O podcast é só um invólucro para a gente sentar aqui e comer coxinha. Exatamente. Um bom papo. O resto é só... Né, o podcast é só para deixar para eternidade, né? Exatamente. Por acaso, esses dias eu estava assistindo os outros... E eu me pego rindo sozinho. De novo. Tá parecendo o programa do Chaves. É sempre igual e você sempre dá risada. Ai, Jesus. Então, professor, de novo, muito obrigado pela disponibilidade aqui de participar com a gente, trocar essa ideia. Tá perdendo aí o jogo de Catar e Equador. Nossa, emocionante, né? Super jogão. Um jogaço da Copa do Mundo. Mas pronto. Fizemos-te este favor. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos começar com a pergunta clássica, né? Tem sempre uma pergunta clássica para começar com quem conversa com a gente aqui. E a pergunta é: quem é Francisco Isidro? Bom, vamos lá, né? O Francisco Isidro, também conhecido como professor Isidro no submundo da programação, né? Bom, eu atuo como professor já há 22 anos, em nível superior, né? Minha primeira turma de universidade foi numa FATEC. Eu era o mais novo da turma, né? Eu só tinha alunos mais velhos do que eu, e isso era uma coisa estranha para mim. Mas eu sempre fui um grande apaixonado pela área, né? Eu tive contato com computação em geral, né? Em 1900, eu tinha 11 anos, cara, 1988, 89, eu vi um CP300 pela primeira vez. Cara, depois vocês procuram na internet, eu sempre falo isso para os meus alunos. CP300. Gravava software em fita cassete nos gravadorzinhos da Gradiente e ele era ligado numa TVzinha Telefunken, preto e branca. Mano, era um negócio... fazer um parênteses. Infelizmente, eu conheço. A televisão você conhece. Confessa a idade, isso aí, né? Porque eu ia jogar um joguinho na casa de um amigo, que era assim, a gente enfiava cassete no gravadorzinho. Sim. Colocava pra funcionar, saía pra jogar bola. Quando a gente voltava, às vezes esperava um pouquinho ainda pra ele abrir. Pra carregar. Quando ele não dava erro. E era um joguinho só aquele que é a estrada que corre e você só faz assim com o carrinho. Tipo um enduro. Tipo um enduro, só que um enduro podre ainda, né? Um enduro... Sim, não. Cara, e a primeira vez que eu vi um negócio desse, tinha alguém programando em Basic, e ele meio que desenhou um emoji na tela, lógico, né? Tudo quadrado. Horroroso pros dias de hoje. Mas eu falei, nossa, eu quero mexer nesse negócio aí. E de lá pra cá, tudo que tinha oportunidade de fazer curso, eu fiz. Nossa, desde CorelDRAW, MS-DOS. A gente fazia curso de MS-DOS. Ah, não, pera lá, curso de MS-DOS eu fiz. Eu também fiz. Não, mas hoje quem está começando não tem a mínima noção do que é um terminal. Muitos não têm noção do que é um terminal, né? E aí, fui fazendo. Bom, aí, né, ensino médio, fazendo cursos livres, fiz graduação em Ciência da Computação pelo UFSCar. Logo que eu terminei a graduação, já fiz mais 2 anos de mestrado, também na UFSCar, emendei, né? E aí, terminando o mestrado, já me mudei para São Paulo para fazer o doutorado aqui na USP. Então, eu emendei graduação, mestrado e doutorado, assim, praticamente sem férias, né? Foram, ao total, 4 com 2, 6 com 5, 11 anos
só de estudo, vamos dizer assim, formal, né? Faculdade, entre graduação e pós-graduação. E aí, em 2002, 2000 eu comecei a dar aula, aí precisei parar porque minha bolsa, né, conflitava, não podia ter emprego enquanto eu recebia a bolsa, fiquei um ano e meio recebendo bolsa. E aí, assim que terminou minha bolsa de mestrado, eu me mudei para São Paulo e já vim direto para trabalhar na Anhembi Morumbi, onde eu fui professor do Leandro, né? E aqui em Osasco, no Centro Universitário Fiel, né, da Fundação de Osasco, que eu fiquei até 2010. E aí, de 2010 até hoje, eu sou professor da UFABC e tô no meio, cara. Eu falo assim, eu tento não ser aquele professor que está preso à bolha da universidade, apesar da bolha da universidade sempre querer te puxar para dentro, né? Mas eu tento estar no mercado, conversar com quem está no mercado, conversar com os meus amigos que são desenvolvedores, que estão em grandes empresas, que estão em pequenas empresas, que estão em startups. Eu encho o saco de todo mundo, quero ficar conversando com eles para saber como eu, né, como professor, posso formar melhores talentos para poderem se colocar no mercado. É um pouco disso. O professor Isidro se resume mais ou menos a isso. E, obviamente, né, hoje pai de 2 pequenininhos aqui, um de 4 anos, né, e um de 3 meses, que a minha esposa, graças a Deus, está segurando as pontas ali com eles. Então, lá na penitência da semana assistindo Catar e Equador. Como eu te disse, eu entendo essa sua parte do pequeno de 3 meses. Né? Não faz muito tempo que passei por isso também. Pois é bom. Dá trabalho, mas é bom. Não tenho mais saudade, mas é bom. Eu tenho 3 e já tá bom. Quantos, Fernando? Eu tenho 3 Peraí que meninas. Não, fala de novo, desculpa que o meu áudio cortou. Eu tenho 3 meninas. Caramba, nossa, você é voto vencido sempre. Sempre. Já era, agora piorou. Não, ok, aí você adota aquela assim, né? Que você quer ser feliz ou ter razão, né? Exatamente. Pronto, então, a filosofia é essa. É triste. É gostoso, mas agora eu só fico feliz de ver no colo dos outros. Cuidado. Daqui a pouco vem os genros, hein? Cuidado. Cuidado com o colo que você escolhe. Não, mas eles vão ser, tenho certeza que eles vão ser 5 estrelas. Ainda vão tomar uma cervejinha Já te falei, não sendo corintiano, já é 50% do problema, já menos bom problema. caminho, Aliás, eu acho que somos os 3 aqui do mesmo lado. Porque eu tenho ideia que o Isidro é São Paulino. Aqui em São Paulo eu torço. O time do coração, para falar bem a verdade, é o 15 de Jaú, que é da onde eu venho, 15 né? de Jaú. Mas aqui em São Paulo eu ainda acabo, vamos assim, pendendo um pouco pro São Paulo, apesar. Eu digo que eu sou São Paulino não praticante, sabe? Que eu tô perdidaço em relação à escalação, quem é o São técnico. Paulo também tá perdido. Então, beleza. Então fechou, tá tudo bem. Tá todo mundo na mesma página. Às vezes meus primos mandam, e não sei o que, jogo disso. Falei, tá tendo jogo? Eles estão xingando o time, eles deixam de xingar o time e passam a me xingar que eu não sabia o que estava acontecendo. Tá todo mundo perdido. Você tá perdido, São Paulo tá perdido, tá todo mundo perdido. Senhor, viu? Prefiro nem comentar. Né? São Paulão ultimamente tá feia a coisa. Tá feio. Então, voltando aqui, o Isidro, professor. Vamos lá. Foi lá, me deu aula em 2000 e pouco. A gente fez as contas aqui agora, 2002 a 2005. Poucos, né? Por aí. Mais do que uma cadeira. Foram várias, né, Leandro? Lembro, o que eu lembro assim do top sistemas operacionais, eu lembro que foi contigo. Sistemas distribuídos provavelmente. Provavelmente acho que alguma coisa, a parte de programação ali com Java. Sim. Foi ali mais ou menos, acho que entre você e a como que era? Regiane, Simone. Isso, Regiane. C++. C++ também, mas acho que C++ acho que não foi o Isidro. Acho que foi o Caleb. Deve ter sido. Borland. Não, Borland não. Eu não sei, eu tô chutando os que eu conheço. Eles começaram com Pascal, não? Não, acho que não. Não, foi uma outra turma. Acho que a turma de 2004 começou com Pascal. Acho que assim, em ordem cronológica, foi o C, e depois já vem depois o Java. Do Java. Verdade.
Eles estão falando grego. Java, para mim, é aquela xicrinha que aparece. De café. De café, de vez em quando aparece. Mas é isso. Mas a linguagem Java vê assim, meio que uma homenagem à ilha de Java, né? Que é uma grande produtora de café. O café Java é muito famoso. Assim, né? Até então, para mim, um desconhecido, mas parece que tem um negócio bacana em relação ao café Java, né? Tanto é que, durante muito tempo, o logo da linguagem é uma xicrinha de café, né? Não, mas é isso que ele tá falando, que ele vê no computador fazer a atualização da máquina virtual do Java. E aí... Isso é um inferno em relação à galera que não se conscientiza, né? Porque o pessoal que mais... Usuários finais, né? Que eu converso muito, que não são programadores, que não entendem dessa questão de atualização e tal, eles falam assim, a gente tem muito problema com Java. Eu falei, mas você mantém a máquina virtual Java atualizada? Falei, não, uma vez eu instalei e fim de papo. Depois, né, manda uma outra versão, para de funcionar. Então, você tem que manter a sua infraestrutura compatível com o software. É a mesma coisa que eu falar que eu lancei um programa que só roda em Windows 11 e você está usando o Windows XP ainda. Não vai rodar. Então, você tem que manter, né, a infraestrutura da sua máquina compatível com as versões do software. E aí a galera... Mas agora fazendo o advogado do diabo também, agora voltando para o outro lado. O desenvolvedor de software também teria que fazer essa verificação e fazer com que a máquina do usuário final faça essa atualização se necessário. Ou do tipo, né? Minimamente mandar avisar. Algum tipo de... Porque assim, qual é o grande ponto, né? O que eu bato sempre na tecla com os meus alunos, não sei se faz parte da pauta, mas vou abrir um parênteses, se for o caso. Vamos que vamos. Eu falo para os meus alunos muito o seguinte, né? Às vezes as pessoas são formadas para serem ferramenteiros. Você ter uma visão da linguagem extremamente utilitarista. Mas assim... Onde que está o ponto central do desenvolvimento de software? No usuário. Sem o usuário, a gente não sabe... Porque assim, vamos lá. Quem faz software para uso próprio? Dificilmente. Quem aprende a programar e faz para o hobby. Exato. E aí você vai fazer um negocinho pequenininho, vai fazer um pequeno game ou um negocinho... Caso você não ache um aplicativo já pronto, robusto, etc., etc., vai fazer alguma coisa com gerenciamento interno seu, etc. Mas se você não é uma empresa que tem um departamento de desenvolvimento para atender as demandas internas, ninguém faz software para uso próprio. E aí, beleza. Vamos pensar do ponto de vista da equipe. A equipe está desenvolvendo software para os outros departamentos da empresa. Então, a nossa profissão, ela é uma profissão que a gente... praticamente, né, em termos ideais, o último a ser olhado em todo esse processo somos nós mesmos. A gente sempre tem que estar com um olhar para o outro. E, obviamente, a gente vê a galera assim, tipo, desde amaldiçoando até xingando o usuário. Cara, o usuário está te dando uma visão que você não tem. Porque, de novo, muitas vezes a galera se apaixona pela tecnologia e esquece quem vai usar a tecnologia. Esquece de ter aquele olhar do tipo, independente se eu vou usar a linguagem A, B, C ou D, e aí linguagem é uma questão de preferência e produtividade que você tem, se eu falar assim, se eu não atender aquela necessidade do usuário, tudo que eu programei aqui é inócuo, é inútil. Né? Software só é software se ele é útil para alguém. Caso contrário, ele é um amontoado de linhas de código. E fim de papo, que está lá ocupando espaço no seu HD. Acabou. É bem por aí. Mas é por isso que eu digo que essa questão de atualização, acho que... Mas o Java faz. O Java, em teoria, faz. Geralmente, quando eu vou puxar alguma coisa, ele fala assim, olha, o seu Java é antigo. Se vira aí, negão. E aí Mas aí é isso que eu estou dizendo. É o programador que fez aquele software que está usando Java, por exemplo, acho que o exemplo claro, e não sei se você está aqui há 14 anos, talvez você nem use mais isso, mas o software da Receita Federal, acho que é nem Java. Sim, é Java. O software da Receita Federal no Brasil é Java, e todo ano aquilo é uma versão diferente, e o Java evolui, sei lá, diariamente, semanalmente, aquela merda evolui. A cada 6 meses lança uma nova versão agora com a nova política do JCP. Então... O programa da Receita Federal desse ano certamente é diferente do ano que vem, porque o Java já é outro. Sim. Então, quando eu instalar no ano que vem para fazer o imposto de renda do pessoal que está no Brasil lá que eu faço daqui,
que eu instalar no ano que vem, a primeira coisa que ele vai falar assim, ó, você tem que instalar a máquina virtual do Java porque a versão que você tem não é compatível com essa aqui. Pronto. Aí eu preciso ter uma versão do Java minimamente nesse patamar aqui. Daqui para frente, ok. E é tão simples quanto ok, e ele instala automaticamente aquilo para você. Exatamente. É o que acontece com o Flash também. O Flash já nem se usa mais, Fernando. Ah, não? Não. O Flash morreu já faz uns... Faz quase uns 10 anos aí, eu diria que foi descontinuado. Flash. É que você assistia lá o Havaianas de Pau, tudo em Flash, né? O Windows não é mais 3.1. Não é. Tem 3.11. Era o Windows for Workgroups, aquele lá, 3.11. Mas é que vocês falam de uma forma tão bonita. Agora, para um Mobral entender, você está falando assim, essa é feita em Java. Eu não entendi nada. Aí então, isso é uma coisa legal também pra gente poder conversar, né? E assim, é bom que o Fernando traga essa visão, por quê? Olha só que interessante, né? Qual é a nossa função como desenvolvedores? Que você também não, assim, tipo, se foi feito em Java, se foi feito em Blah, se foi feito em Bubbles, pra você pouco importa. Isso tem que ficar transparente. Isso é uma missão nossa. Vocês me permitem contar um caso, né? Fica à vontade. Teve uma turma minha que o que eu percebia muito, né? Alunos que fazem determinados cursos, só que você estuda, você faz uma graduação, você faz um tecnólogo, você faz, né, que está muito à moda aqui no Brasil, não sei se é em Portugal tá essa febre, bootcamp, que são aqueles cursos de 6 meses. Ao final, você aprendeu um monte de coisa, mas você não consegue encaixar as peças, né? Muita gente me procura não sabendo encaixar as peças de tudo que viu para montar um software. Por exemplo, eu sei banco de dados, eu sei uma linguagem de programação, eu sei fazer um layout web. Ponto. Mas eu não sei interligar essas três coisas e tornar tudo isso um sistema. Falei, eu fiz uma enquete entre os meus alunos e, cara, eu me impressionei com o número. Tipo, mais de 60% tinham essa insegurança. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo de caso real? Vamos. Falei, vou montar uma turma onde o nosso foco é desenvolver e entregar, tem que concluir um software para alguém. Aí, né, isso foi na pandemia. Tinha uma moça, muito amiga nossa aqui, né, que inclusive casou faz um mês mais ou menos, que ela começou a vender, ela é advogada, trabalha num grande banco aqui, mas ela começou a revender Natura. Sabe essas revendedoras Natura, tipo que tinha, né, que a Natura não tem loja física, né, ela atua muito nesses canais de revendedoras. Bom, e ela começou a revender, e aí aconteceu um caso emblemático. Minha esposa tinha pedido um creme e recebeu 2. Aí, né, minha esposa mandou um WhatsApp para ela, falou, Letícia, eu vou te pagar a diferença do segundo creme que você me mandou, etc. Ela falou assim, amiga, não sei o que, o problema não é esse. Tá tudo bem se me pagar hoje, amanhã, depois amanhã, semana que vem, não tem problema. O problema é, se você recebeu 2, alguém pagou e não recebeu. No momento dela fazer a separação, ela tirou algum creme da caixinha, da sacolinha de alguém e colocou na minha esposa, então ela teria que se retratar com esse novo cliente, ia gerar um desgaste. Aí eu falei, Olê, mas como é que você gerencia seus pedidos? Ela falou assim, só por planilha. Eu falei, mas como que você faz? Aí ela falou, eu escrevo na planilha o nome do produto, e às vezes dá erro de grafia, erro de abreviatura, e ela não sabe por que ela abreviou. O que significa aquela bendita abreviatura que ela escreveu correndo e não sabe o que é. Eu falei, Olê, então vamos fazer o seguinte. Aí eu apresentei o problema que nós queríamos abordar. Eu falei, você quer ser nossa, abre aspas, cobaia? Eu falei, a gente dá o software de presente para você. Topa? Claro. Falei, mas aí, o que eu fiz? Eu fiz uma live com os meus alunos. Falei, vem cá, eu vou chamar a cliente aqui. E aí, eu comecei a perguntar para ela, falei, Lê, o que você tem de dor? Qual que é a sua dor? Que te tira o sono? Que eu me perco nos pedidos, piriri, parará. E aí a gente foi montando todo um raciocínio em relação para ela gerenciar pedido, eu tenho que ter alguma coisa que permita que as pessoas façam pedido para ela. Então não é só um back-office de loja, é uma vitrinezinha virtual, ela precisa ter a loja virtual
para que as clientes acessem, façam os pedidos e aí sim ela possa gerenciar esses pedidos, saber quem pagou, quem não pagou, se pagou parcelado, se pagou no crédito, dinheiro, Pix, tudo isso. E aí a galera começou a jogar um monte de recurso tecnológico que ela falou assim, eu não estou mais entendendo nada do que eles estão falando aqui no chat. Eu falei, e isso é ótimo, Letícia. Aí eu comecei a cortar um para cada um, e aí eu peguei todas as mensagens do chat e falei assim, tá bom, isso aqui significa isso. Que, por exemplo, queriam fazer lista de transmissão, um plugin automatizado de lista de transmissão no WhatsApp. Falei, quem aqui já fez? Ninguém. Falei, tá bom. Quando você começa a ficar recebendo muita propaganda de algum meio de comunicação, o que você faz? Manda embora. Bloqueia. Primeira coisa, você tira o contato, bloqueia, faz qualquer coisa. Então, aí eles começaram a pensar muito em tecnologia e pouco na Letícia. Eu falei, começou errado. Se for por esse rumo, começou errado. Porque a gente vai encher esse software de características e funcionalidades e ela não vai usar 5%. Falei, ficou muito top e pouco produtivo. Isso. Aí eu comecei a cortar requisito. E eu falei, esse é o nosso escopo. E é isso que a gente precisa entregar para ela. Bom, resumo da ópera. A gente foram 20 aulas fazendo semanais. 20 aulas semanais fazendo esse software. No final a gente entregou para ela e ela pediu uma única característica adicional além daquilo lá. Que ela pudesse ser notificada quando um pedido era feito. Aí que nós fizemos um botzinho no Telegram. Para toda vez que tiver um novo pedido, esse bot manda uma mensagem para ela. E aí ela até mandou depois um áudio que eu repliquei para a turma. Eu falei assim, nossa, eu estou me sentindo milionária, porque eu vou dormir. E aí o meu celular começa a apitar. Novo pedido. Tipo, você falou assim, eu encontrei uma máquina de fazer dinheiro aqui. O software de vocês, para mim, é minha máquina de fazer dinheiro. E aí foi muito legal, porque esse software ajudou ela a ter uma renda extra que ela usou para se casar. Foi muito louco. Tadinha, mas né? onde que está o ponto principal? Muitas vezes o nosso usuário precisa de pouca coisa. Que a gente, muito apaixonado por tecnologia, quer fazer um universo e, cara, é aquela história né, eu só queria um balancinho na árvore. Essa é clássica, você já viu esse desenho? E eu tô, Não, tem um depois eu te meme, né, mostro. que depois vocês pegam na internet e falam assim, Essa é clássica. o cliente só queria colocar 2 cordas, um pedacinho de madeira e fazer um balanço no galho da árvore. Aí foi especificado errado, foi implementado errado, foi vendido errado, foi cobrado errado, foi prometido errado, foi tudo errado. Que é o meme dos requisitos. E eu falei assim, qual é o segredo da análise de requisitos? Você fica quieto, você deixar o usuário falar. É deixar o usuário falar, fica quieto. Então, e aí eu fui começando a fazer todos esses ajustes com os meus alunos. Por quê? Porque aí deu tempo de entregar. Então a gente fez toda a parte da lojinha virtual, mais toda a parte de back-office. Não fizemos meios de pagamento, porque ia ter negócio de informação sensível, a gente optou e ela também queria que o pagamento fosse mais individualizado, porque ela gosta de conversar com as clientes. Bom, hoje ela está com um acervo de quase 2.000 produtos para serem vendidos. Se ela fosse contratar um software comercial, tipo o UOL Loja lá, o UOL Comércio Eletrônico, se eu não me engano, eu vi isso daí acho que mês retrasado, uma coisa assim. O plano para até 1.000 produtos no catálogo, ela teria que desembolsar quase R$800 mensais. Para ter uma loja com até 1.000 produtos. Até 1.000 produtos, 1.000 ou 1.500 produtos. Tá? Então, hoje, o acervo de produtos que ela tem no catálogo ultrapassaria isso e muito, e ela provavelmente teria um custo fixo mensal que inviabilizaria o negócio dela. Olha que coisa. Já é também uma forma, eu falo para os meus alunos, quem quiser, né, e se enveredar pelo ramo do empreendedorismo, você pode fazer uma solução tão boa quanto, com um custo infinitamente menor e atender pequenos comércios. E aí você ganha no volume. Imagina você atender, sei lá, 20 comércios pagando, ao invés de R$800, R$199, R$200. 10 comércios, dá o quê? Vai 2 conto, 4 conto, ou 4 conto para o Brasil, 20 comércios,
Por uma coisa que você fez uma vez, e o esforço tá ali uma vez. E você consegue só replicar isso. Exatamente. Ponto. Então, assim, é uma forma de empreender que você... E aí você aprende muito mais do que, né, qualquer empresa, porque você é a operação, né? Você é o estratégico, você é a operação, você é o fiscal, você é o financeiro, você lava banheiro, você faz o café, você faz tudo. E vou dizer que falta, hein? Às vezes coisinha básica. Falta. O arroz com feijão bem temperado. Às vezes o pessoal quer entregar uma super lasanha lá que queima e fica horroroso a refeição, sendo que um arroz com feijão bem temperado, bem feitinho, alimenta e dá sustância para uma boa vida. Enfim, é isso aí. Aqui não, mas lá no Brasil, onde a Cat trabalhava, a Cat é minha esposa. Certo. Minha esposa trabalha com ele. Ah, legal. E onde ela trabalhava lá no Brasil, eles tinham, no consultório lá, eles tinham, a agenda era no papel. Marcava consulta no papel. Pois é, Eu pois fiz é. o sistema pra eles lá. Poderia replicar para qualquer outro. Eu não fiz com esse intuito. Sim. Mas poderia. Poderia, porque o esforço já foi feito, Sim, já tá entendeu lá. como E eles, funciona. acho que agora não usam mais, porque agora por conta dos planos de saúde tem um sistema próprio lá e Sim. enfim. Mas ela usou, ela falou e ajudava ela, porque ela tinha que ver. O paciente ligava para marcar consulta. Ela tinha que olhar no papel, na agenda, quando foi a última consulta daquele paciente, porque tinha que esperar 30 dias, porque senão o convênio não cobria, blá blá blá, que ele dava retorno, essa história toda que vocês devem conhecer. Então, o que eu fiz? Ela vai lá, digita o nome do paciente, me mostra toda a lista de todas as consultas dele ali. Pronto. Cara, resolveu. Simples. Sabe, às vezes é um cadastro simples que você pode fazer com pouco recurso para falar, ó, tá aqui, uma tele. Cara, assim, né, para quem viveu a evolução da computação, né, como a gente viveu, uma telinha do Access. O Access resolveu um monte de problema no início da década de 90, no início, até o final dos anos 2000 ali. Por quê? Porque era o arroz com feijão bem temperado. Hoje, para você fazer um sisteminha desse tamanho, você tem que fazer uma API com banco de dados separado, com front desacoplado, tem que conhecer JSON, tem que conhecer front, back, autenticação, autorização, JWT, OAuth. Cara, é um inferno. E a galera se perde. E é ultra natural que a galera se perca. Eu me perdi na segunda sigla. Mas ele falou coisas ali que eu não conheço. A realidade, o que eu acho que falta... Não, isso não é uma crítica para vocês diretamente. Não, mas por favor. Às vezes é até a própria simplicidade da coisa. É aquele que eu estava falando. Às vezes a gente pede uma coisa, o cara põe milhões, além de ficar... Eu só queria ver a lista. Não, mas é coisa simples. Eu vejo lá. Eu preciso de um programa, às vezes, de faturação que saia... Boteco. É o caso típico. Boteco. Eu preciso que o que entra e o que sai e me avise, tipo, ó, saiu 3 porções de batata frita, então vem um aviso que eu preciso que vá comprar mais batata que você vai ficar sem. Isso, tipo, quais são os seus insumos que estão sendo mais requisitados? E às vezes acredito que seja um programa mais fácil. Vamos conversar? Vamos, isso aí. Bom, já vai ter uma consultoria, já vai fazer um sistema aí, ó, já era. Vamos conversar. 50% no lucro do boteco já era aí, ó. Por mim. Vocês sabem que tem um negócio aqui, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem uma ferramenta que é super popular e fortíssima, que é o iFood. Para restaurantes, etc. Sim. Só que assim, eu não sabia disso. Eu entrevistei um aluno meu que ele enveredou para essa área de empreendedorismo e ele fazia software para pizzaria. Só para pizzaria. Né? Tanto é que ele teve alguns casos muito legais, que quando o cliente dele pedia meia calabresa, meia mussarela, vamos supor. Os operadores, os atendentes, não aceitavam escrever 0.5. Tinha que ser 1/2. Olha como a importância de ouvir o usuário. 1/2. De novo, o resultado da conta é exatamente o mesmo, mas a maneira como o atendente escreve, ele não quer mudar. Percebe? Beleza. O iFood,
ele tem uma taxa que você pode contratar o iFood sem o motoboy, né, sem o entregador, ou com o entregador. Se você contrata com o entregador, mais ou menos ele abocanha 30% do seu faturamento. Então, vamos supor, a sua pizza que é vendida, vamos arredondar, por R$80, né, uma pizza cara, 25 é do iFood. 25 é do iFood, e aí você tem, em cima disso, o seu custo com material, mão de obra e estabelecimento ainda em cima. Beleza? Então é 30% do faturamento bruto. Beleza? Beleza. Só que tem um porém, que esse é o ponto que, assim, óbvio, é um puta do marketplace, né, imenso, fudidaço. Mais uma coisa que esse meu aluno me contou que eu não sabia. Se houver indisponibilidade de entregadores na sua região, o iFood fecha seu estabelecimento. Ou seja, o seu estabelecimento não aparece na busca. Então vamos supor, um sábado à noite. Um sábado, mas aí vem a questão, né? É a letrinha miúda que ninguém lê. Uhum. Sábado à noite, o seu José abriu a pizzaria dele, não encostou nenhum motoboy ali, ele começa a perceber que não vai ter pedido. Não tem pedido. Então, assim, ok, por um lado o iFood é sensacional porque te dá uma baita visibilidade. Por outro lado, tem muita gente que contrata esse tipo de serviço, porém, se você faz um pedido diretamente para o estabelecimento, você ganha um descontão absurdo, que é melhor pro dono do estabelecimento, que não vai ter que né, abrir mão de uma parte considerável do seu faturamento pro sócio, né? Virou sócio, não é só fornecedor de tecnologia, e é vantagem para o cliente, porque vai ter uma pizza a um preço mais barato. Então, os pequenos comerciantes, eles têm que começar a ter esse jogo de cintura. E aí é uma baita uma oportunidade para você oferecer pequenos sites, pequenos aplicativos para essa gente. Próprios, né? Porque a abrangência é local, é no bairro. Não precisa de um iFood que é abrangência nacional. Né? Até porque, por exemplo, se você considerar São Paulo, só São Paulo. São Paulo é um universo. Você vai pedir uma pizza na Zona Sul, morando na Zona Leste. Não dá nem tempo de chegar. A pizza não chega. Exato. Então aquilo tem que ser mais regionalizado mesmo. Exato. Então, assim, eu fiquei espantado quando ele me passou essa informação. Do tipo assim, ó, e o mais interessante, eles não avisam. Do tipo, podia mandar um SMS, viu, seu José? Tá sem disponibilidade de entregadores por uma questão de segurança, para não infringir o nosso SLA, a gente vai deixar o seu estabelecimento temporariamente fechado aqui na plataforma. Pronto. Mas nem avisa. Mas sabe, Começa. aqui funciona. Eu não sei se se o Uber já entrou nessa parte da entrega de comida aí também. Teve o Uber Eats. Aqui é grande o Uber Eats e o Glovo, né? São acho que os dois maiores, e agora o Getir tá chegando. Não, tem o Bolt também, né? Bolt Food, Bolt. Pronto. É que o Bolt é um genérico do Uber. Tá. Na mesma, começou com os carros e agora tem a parte de comida também. Mas o que bomba mesmo aqui é o Uber Eats e o Glovo. E o Getir que tá subindo agora por conta dessa estratégia nova que eles estão tendo. Mas é a mesma coisa. Por várias vezes restaurantes, eu vou procurar um restaurante que tá fechado. Eu falei, como tá fechado? Ontem mesmo não tá fechado as coxinhas? Então... Se calhar é o mesmo motivo. Eu tava pensando justamente nela quando... Se calhar é a mesma coisa. Exato. E aí, assim, de novo, por quê? Porque ninguém deu o contrato, né? E aí, né, nessas daí, você fala, não, mas vou lá reclamar então, na cláusula tal, a linha não sei o quê, parágrafo isso... Na letrinha miúda do lado esquerdo. Exato. E como é que a pessoa resolve isso? Não resolve. Só se lá, não resolve. Ou você cancela o contrato com o iFood, você não aparece mais de jeito nenhum, ou você simplesmente aceita. Ou faz um caminho alternativo. Mantém as duas soluções temporariamente até você se emancipar. O que é? Aquele das esfirras aqui. Eles têm o site deles, de entrega deles. Sim. Que aí pode ser, inclusive, bem mais barato do que via esses aplicativos. Pois. Aí, inclusive mas você pode ter fidelidade. Imagina só. Eles fazem isso de fidelidade.
Isso, a cada, sei lá, 10 pedidos, você Não, ganha um X o que eles fazem, percentual. como eles fazem? Eles fazem o valor do frete é revertido em esfirra. Pronto. Aí, ó. O E valor do aí, frete eles te mandam em esfirra de carne. Você tá perdendo dinheiro, então. Olha o mercadão que você tem aqui. Eu? É, dá pra fazer isso tudo. Não, mas isso ele já tem. aí você pode ter, Eles por exemplo... têm, mas né, aí, tipo, a mulher da coxinha. Tá, então. exato. No de- seu aniversário, se você se cadastra e coloca a data de nascimento, eu sei qual é o seu aniversário, pô, eu te mando ó, hoje, ô Leandro, hoje é seu aniversário. Ah, ó, a porção, a dezena aí de coxinha de X sai por Y, eu ainda te mando aí umas coxinhas doces aí de aniversário. Pronto. É, aí, ó. Ganhou o vendo? cliente. Vamos começar no Ganha- boteco, tá bom? Tá feito. Pense no boteco, pense no boteco. O boteco é um lugar que a gente vai, que a gente não, ele vai mais do que eu. É um dos patrocinadores. É que um dos não- patrocinadores que não Aí, pagam a ó, gente. Que não paga a gente. Aí, ó. Troca o patrocínio por sistema. Pronto, tá resolvido. É um dos patrocinadores que não pagam a gente. Mas vamos conversar, falando sério. Tá, Vamos conversar seriamente sobre esse assunto. Mas sabe, que esse tipo de situação, e é importante que isso chegue nos seus alunos de hoje, porque é o que a gente vive hoje no mercado, né? É a realidade que eu vivo hoje. Né? Basicamente, o que eu vivi, na verdade. E essa situação acho que hoje a tecnologia permite muito mais facilmente que alguém individualmente desenvolva coisas do que na minha época. Exato. Naquela altura Sim. era muito mais complicado eu desenvolver um software por conta para alguém. Porque a tecnologia que me permitia fazer aquilo era muito mais pesada, eu tinha que ter uma estrutura, uma infraestrutura maior. Hoje qualquer web cloud da vida resolve o problema. E você tinha um problema também, que era a questão de você garantir inviolabilidade. Eu vou te dar um exemplo muito... Qual era, assim, estudante, não tinha um tostão furado no bolso. O que os estudantes procuravam? Software craqueado. É, exatamente. Software craqueado, tipo a Office craqueado. Alguns kits de linguagens de programação eram pagos, tipo o Visual Studio numa época era pago. Então, o que acontecia? Não é Quem só estudante, queria? não. Eu procurei muitos craqueados. Exato. Com o advento da nuvem, você tem uma instância rodando. Ou, na pior das hipóteses, você tem algumas instâncias rodando dentro de um conjunto de máquinas que só você tem acesso. Você não tem acesso à máquina do seu cliente. O cliente usa o browser. Então, o grande problema que se enfrentava para desenvolvimento desktop era o quê? Você poder ter que enviar algum tipo de chave, de senha para ativar esse software. E se alguém soubesse o algoritmo de decodificação disso, estava fácil. Hoje, com a nuvem, o que você faz? Login, logou, né? Boleto tá pago? Tá pago, habilita o login. Boleto não tá pago? Desabilita o login. Fim. Parou de funcionar o sistema. É muito mais simples de você amarrar o teu usuário, vincular o teu usuário ao pagamento. Por quê? De novo, você tem lá, fez a integração com o gateway de pagamento. Caiu? Caiu. Você bota lá um flagzinho, usuário ativo. Não caiu, o usuário suspenso. E aí vai fazer login, ó, suspenso, ativo igual a false. Não loga. Veja, passa lá no financeiro que depois eu deixo você logar. Resolveu. Né? Não estou falando que é simples fazer tudo isso. Porém, a distribuição de software facilitou um caminhão. Não é simples, mas as tecnologias permitem com mais facilidade Com certeza. do que permitiam na altura. As tecnologias viabilizam. Então, agora é muito mais viável, né? Viável, factível para alguém conseguir fazer isso de uma forma individual. Perfeito. É mais ou menos por aí. E é isso que eu falo para os meus alunos. Assim, às vezes vocês não precisam se enveredar por esse ramo de empreendedorismo, porque, é complicado. Tem um monte de coisa que você tem que ver, que, né, você vai desenvolver outras habilidades que às vezes você não quer desenvolver. Tudo bem. Mas, se você se propõe a desenvolver uma solução com o intuito de aprender mais assim, qual que é o grande problema? A gente sempre vai querer fazer projetinho pequeno. Deixa eu fazer a lista de tarefas, deixa eu fazer não sei o quê, deixa eu fazer coisinha pequena. Não. Bota o alvo nas costas. Se coloque um alvo nas costas, se comprometa com alguém para que você tenha vergonha de cruzar com essa pessoa, né? E ter que baixar a cabeça caso você não entregue.
Por quê? Porque isso vai te dar um senso de compromisso. Tipo assim, eu não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo porque eu preciso atender essa pessoa. Eu preciso atender o fulano de tal, eu preciso entregar para ele, eu prometi. Né? No mínimo, aprenda a ficar quieto, já que não quer. Exatamente. Né? Mas é necessário. Ou vá trabalhar em uma grande empresa, Sim. onde tem uma pessoa, né? Uma pessoa que vai lá dar a cara e falar que eu não vou conseguir entregar. E aí? E aí pode acontecer, ué. Não, pode acontecer não, acontece sempre. Exato, e aí? Como é que Você é fica? essa pessoa? Eu sou esse grande otário que vai lá na frente do cliente e diz, olha, então, sabe aquele negócio? Então, lembra o prazo que a gente tinha pensado? Não vai Então, ser né? bem por aí. Por quê? Porque o cara lá atrás não pensou direito ou não fez direito. Exato. Mas tem sempre uma... Mas ele não vai lá. Então, ele não sente este peso do cliente. Só que aí ele reclama que você ganha mais do que ele. Ele vai sentir né? o peso Aí... do Leandro e encher o saco dele lá. Exato. E aí, Mas é diferente. o que fica na cabeça do cara que contrata o serviço de vocês? Que a empresa é uma bosta. Não, Exato. mas Um bando eles não incompetente. falam, mas não é só fazer esse. O é só... O é só é. Não, mas não é só colocar um campo na tela. Tá bom, E aí, eu coloco às o campo na vezes, eu vou lá e coloco o campo na tela pra você, tá bom? Mas ele não vai fazer o que você quer, ele não vai piscar quando você escrever A, e ele não vai gravar o dado que você escrever. É só um campo na tela. aí falta essa visão didática nossa, porque muitas vezes a gente tem que quase que catequizar o nosso usuário. É isso que eu ia falar. É justamente isso. Pro cara é só. É só. Mas perceba, por quê? Porque às vezes a gente tem uma noção de... Óbvio, tem sistemas que a complexidade é absurda. Então você tem que, né? A difícil arte de você quebrar isso em partes, né? Mas, se a gente começar a entender que o nosso usuário é nosso parceiro e o usuário entender que nós somos também parceiros dele para que todo mundo possa criar uma solução em conjunto, isso facilita muito. Óbvio que toda palavra que a gente fala gera expectativa. Gera expectativa. E é muito difícil a gente, vamos dizer assim, policiar o discurso para não gerar expectativa. É difícil, porque às vezes o cara, tipo assim, o sistema vai ser a salvação da lavoura da empresa deles, sabe? Porque vai aumentar a produtividade, vai otimizar processo, isso aqui. Só que assim, óbvio, né? O setor comercial tem que vender, né? E aí eles têm que prometer mundos e fundos pro cliente. E aí a bronca sobra para a turma operacional, né? Tipo assim, onde o Leandro é a interface do Leandro para todo o background que está junto com ele. Quem faz? E isso é difícil. Por quê? Porque é sempre uma corrida contra o tempo, uma corrida contra o relógio, uma corrida contra os boletos, é uma corrida contra tudo. E aí acaba gerando esse caos. O comercial vai lá e vende a mãe. Sim, aí você vai lá e entrega a sua. Ele vende de qualquer jeito. Ele vende a mãe e você entrega a sua. Alguma mãe tem que aparecer Ele aqui vendeu porque a mãe. foi vendido. Você vai ter que se virar e entregar a sua. É mais ou menos por aí. Eu já vi empresas, por exemplo, que falam assim, tá, tem 5 projetos para serem feitos durante esse ano. Falei, qual que é a prioridade? Todos. Falei, então nenhum. Se tudo é prioridade, nada é prioritário. Nada é prioridade. Então, se tudo é prioridade, tipo, tira no palitinho aí o que vai começar agora, né? Mas as pessoas, e de novo, é um processo. Eu digo que assim, a gente tem uma geração inteira para formar. Uma geração. Por quê? Porque a gente vê dos dois lados, né? Quem não entende, muitas vezes, tomando atitudes no calor da emoção, isso é complicado. E quem entende não dá esse suporte, por quê? Porque existem algumas coisas que tomam conta da galera, né? E eu já passei por isso, eu digo isso por ter sentido na pele, que é tipo essa soberba, tipo, cara, quem é você para falar o que eu tenho que fazer? Eu que vou programar o sistema, sabe? Tem essas coisas. O Leandro deve saber porque trata também diretamente com equipes de desenvolvimento. A soberba que toma conta da galera é algo complicado. Por quê? Porque, assim, de novo, a nossa profissão é atender os outros. Se a gente não conseguir atender os outros, não faz sentido a gente existir como profissional.
Porque eu falo assim, a profissão de desenvolvedor é uma profissão de serviço. Não é serviço como categoria fiscal, que você vai emitir uma nota fiscal de serviço. Não, é doação, é entrega, é você colocar o teu talento, pensando numa visão, né, tipo, meio metafísica, né, meio filosófica da história. Você precisa colocar a tua inteligência para resolver o problema do outro. Porque você consegue ter um ferramental que o outro não tem acesso e você precisa exercitar essa humildade para falar, ó, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer, esse terceiro eu preciso estudar. E é difícil a gente baixar a bola para falar isso. É difícil. É complicado. É difícil. Eu acho que assim, o dia que a gente ultrapassar esse patamar, cara, tudo flui, tudo flui. Eu não vejo isso acontecendo. Vamos trabalhar firme, se Deus quiser. Mas pronto. Mas acho que isso é para toda profissão. Né? Ah, não, isso é para toda profissão, obviamente. Umas mais, outras menos, mas... É um querendo puxar o tapete do outro. Exatamente. Mas numa empresa dessa, pelo que eu entendi, então, vai se criar um programa. São várias pessoas fazendo a mesma coisa. São vários... Depende do tamanho da empresa, né? Mesma coisa que eu digo assim, trabalhando no mesmo objetivo. No mesmo objetivo, mas você é o pintor, eu sou o escultor, aquele ali, e depois alguém junta tudo. Exatamente. É isso? Mais ou menos isso. Junta tudo de uma forma, não alguém especificamente, mas aquilo tudo já está meio que em espaços compartilhados e eu mexo aqui, você mexe ali e aquilo automaticamente no final já junta, enfim. Existe essa situação. Mas é isso que eu não consigo perceber. É isso que você falou, uma peça aqui, e depois ela fusiona, ou é alguém que começa moldando barro, aí entra outra equipe, aí você entregou o barro, passa barro para frente. O barro, pronto. Aí veio a segunda equipe, agora eu vou pintar o vaso. Pronto, tá pronto. Aí a terceira equipe agora a gente lixa e vai fazer polimento. Ou vai fazendo a peça toda junto. Com o software, a gente consegue fazer algumas simulações. Então, por exemplo, vamos pensar, o pessoal que cria o código que vai fazer a manipulação dos dados, tudo bem? Essa é uma turma. Vamos chamar esse cara de equipe do back-end, retaguarda. E você tem uma outra turma, que é a equipe de exibição desses dados, que cria os layouts das telas, equipe de front-end, beleza? Elas podem trabalhar em paralelo? Teoricamente, se você tem um front-end que vai exibir dados que não existem ainda, você fala assim, essa turma aqui vai ficar esperando enquanto esses caras conseguem entregar alguma coisa minimamente, certo? Certo. Porém, se você faz uma reunião inicial e fala assim, o formato dos dados são esses. Ei, turma do back-end, vocês vão ter que recuperar o armazenar dados segundo este formato. Beleza? Beleza. Ei, turma do front-end, vocês terão que exibir dados que virão neste formato. Então, desse formato, vocês pegam e formatam e alocam na tela bonitinho. Beleza? Beleza. Enquanto um e outro trabalham, desde que esse, abre aspas, protocolo é bem definido, eu posso trabalhar com versões fake, que nós chamamos, né, tecnicamente de mocks. Então, vamos supor, o pessoal do front pode desenvolver uma massa de dados falsa só para poder saber como manipular esses dados e ajustá-los no layout. E depois, quando vier esses dados efetivamente da turma que desenvolveu lá todas as rotinas de manipulação, eles falam assim, tá bom, troca então, ao invés de agora de eu fazer uma chamada para esses dados falsos, eu mudo o endereço para esses dados reais. Virei a chavinha. É o mockup. É o mockup. Como você faz os mockups dos dentes aqui dos pacientes? É o mesmo esquema, Fernando. Você consegue... Essa é a ligação. Você consegue trabalhar e fazer o mockup enquanto o protético está fazendo a prótese do lado de lá. Isso. É o famoso provisório. É o que a gente chama de planejamento reverso. Você imagina o produto no futuro, pronto, e vai fazendo de trás para frente. Mais ou menos. Eu gosto muito de falar que assim, a gente herda muita coisa da engenharia mecânica, que dá muito certo. Por quê? Porque o que as montadoras fazem? Elas definem as peças e os encaixes. Por isso que você tem a peça original e a peça paralela. Por que as duas funcionam? Porque é o mesmo encaixe. Então, se o plug é o mesmo, se é tudo compatível, se é tudo bonitinho, se está no mesmo padrão,
Eu posso hoje terceirizar para A, para B ou para C, e isso se escala. É possível escalar. Mas depende bastante do tamanho da empresa. Porque às Sim. vezes, dependendo da empresa, às vezes é a mesma pessoa fazendo os dois lados. Depende da empresa, depende da maturidade dos profissionais, depende do nível de conhecimento, depende do processo interno de como isso é feito, depende às vezes do conjunto de ferramentas que os profissionais têm habilidade. Às vezes eu posso pedir algo que você fala, não, isso aí tá fora da minha alçada. Pode ser? Pode acontecer. Porque programador é só um escrevedor de código assim para tentar te resolver o problema. Ele ajuda a resolver o problema, ele não faz milagre. É o que não fica claro às vezes pro cliente. Não fica. É o que acontece comigo. O cara, eu faço mais a parte de cirurgia, mas o cara fala, não, mas você tem que resolver isso aqui. Eu falei, não, tá bom, mas eu não faço isso há 20 anos. Aí você pode falar, ó, beleza, encaminha isso para outra empresa ou contrata uma equipe especializada para poder atender esse projeto. E aí as coisas podem... O desenrolar disso é extremamente variado. É igual. Eu já vi que o rolo é tudo igual. A treta é sempre a mesma. A única diferença é que vocês trabalham também à noite, de manhã, à tarde, o dia todo. E a gente fecha. E esse é outro problema também que a gente tem, porque a gente às vezes não tem hora para começar. Às vezes tem hora para começar, não tem hora para terminar. Mas aí acho que é um problema de quem vende também, né? Então, é uma cascata de problemas, né? Porque se a pessoa lá... Eu tive meu primeiro emprego, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa consultoria. Certo. E inicialmente comecei trabalhando num banco e depois fui para uma telecom, num projeto de implantação de software. Não era nem desenvolvimento, era implantação. Era um pacote Oracle, de CRM, o Siebel da Oracle, né? Era ele pegar um sistema que já existe, colocar no ambiente do cara e customizar aquilo. Acho que a pior merda é customizar. Por quê? Porque imagina que você tem hoje o sistema que você usa aqui. Mas você quer fazer algo... Aí alguém chega com uma coisa nova e fala assim, olha, eu tenho essa solução nova. Ela é customizável. Você olha, que legal, é mais leve, é mais bonito, é um visual mais legal, eu quero. E aí você olha para aquele sistema, mas eu quero que ele faça exatamente como isso aqui faz. Então eu vou transformar isso aqui naquilo que você já tinha, só que com uma cara mais bonita. Essa é a pior merda que existe. Por quê? Porque você está tentando, de duas uma. Ou o sistema é extremamente incompleto, que tudo que você precisa adaptar, você vai ter que fazer do zero, ou você vai ter que, vamos dizer assim, ficar fazendo um monte de gambiarra para poder adaptar uma ferramenta que atende um tipo de negócio a começar a atender o seu tipo de negócio. Que foi o que aconteceu. Isso é complexo. E vendem como a salvação da lavoura e o buraco é bem mais embaixo. Que foi o que aconteceu. E o projeto foi vendido em 6 meses, para ser entregue em 6 meses. Socorro. Eu saí da empresa com 1 ano de projeto, a gente não tinha nem chegado num terço do projeto. Então, é isso que na minha cabeça eu não consigo perceber. Porque quem foi lá fazer o negócio com o cliente não é aquela pessoa que senta lá atrás da cadeira para bater código ou que entende de como aquela coisa funciona. É só instalar o sistema. Vai lá, faz meia dúzia de parametrização, tá tudo bem. Não é só. É justamente isso. Então quem estoura tudo é quem vende. Eu não sei se o problema está sempre no comercial. Eu não sei se existe isso também na profissão aí, nesse caso específico. Que existe o problema, às vezes, vou dizer assim, né? Vou puxar para o meu lado. O quem vende e do outro lado, quem se prostitui mais. Também tem. Do gênero. Eu posso fazer isso aqui, geralmente leva 10 horas para fazer. Para fazer tranquilo e dar certo. Olha lá, leva 1 semana para fazer. E aí o cliente geralmente é apressadinho, que é tudo para ontem. Aí você leva 1 semana. Aí tem alguém lá que consegue se prostituir, mas trabalha tomando rebite 5 dias seguidos. E vira e fala, ó, eu faço para você em 3 dias. Tem.
Não sei se aconteceu aí, aconteceu muito aqui no Brasil, né? Por exemplo, pandemia, a busca por programadores foi um negócio fora do comum. Aqui ainda é. Ainda é. Mas tá tendo, vamos dizer, um movimento, né? Eu falo que a senoide agora está numa descendente, né? Tem muita gente demitindo, tentando entrar numa zona de equilíbrio. Mas o que aconteceu? A mídia aqui no Brasil fez um desserviço absurdo. Exemplo, acho que saiu, eu não lembro se foi na Exame ou na Isto É. Eu acho que foi na Exame, tá? Programadores recém-formados negando salários de 10 a 12 mil reais. Oi? Recém-formado negando salário de 10 a 12 mil reais. Eu tenho alunos da universidade pública. Vou mudar agora. Eu ganhava. Que estão penando para conseguir vaga de estágio. Eu ganhava por aí antes de vir para cá. Então vamos lá. Onde que está o ponto? O que acontece, né? É a famosa gourmetização da profissão. O que você... você tá na sua vida tá uma porcaria, vira desenvolvedor que tudo se resolve. Vendeu-se muito isso durante muito tempo. E aí, teve muita gente que falou, não, em 6 meses você fica top numa linguagem, não sei o que lá, e você vai ganhar um salário de 5, 6 pau fácil. O que ninguém falava era a contrapartida. Para eu te pagar 6 pau, eu vou te cobrar 6 pau. Você vai ter que me entregar o equivalente a 6 pau por mês. E muita gente entrava nessas empresas e saía por baixa performance. Isso era esse o problema. Ou ainda, né? Isso daí é uma coisa que eu digo assim, muito influencer de rede social também teve outro... eu digo assim, muito influencer de rede social sua conta tinha que acabar para ontem. Não para ter conta suspensa, para as pessoas pararem de seguir essa gente e dar palco para essa gente. Por quê? Hoje o escritório está diferente. Aí tira uma foto com o fundo da praia. Ou, agora da Serra Gaúcha. Agora eu fui, sei lá, vou programar em frente o Arco do Triunfo. Teve até, não sei se foi verdade ou não, do cara com um MacBook dentro da piscina. Então, não sei se é meme ou não, mas eu não duvido que seja real. Eu também não. Tá? Mas, onde que está o ponto? Independente de onde você vá, teu foco é a tela. Teu foco é resolver. Você pode estar no cenário mais paradisíaco do mundo. Enquanto você não tirar o foco da tela, se você estiver no cenário paradisíaco ou no escritório, é exatamente a mesma coisa. Programação te dá liberdade geográfica? Óbvio que dá. Por quê? Quem é seu mercado? Seu mercado é o mundo. O que você precisa? De um computador e acesso à internet. Acabou. Você resolve. Mas eu já tive, por exemplo, situações... Carnaval deste ano. A família da minha esposa tem apartamento na praia, Santa Catarina. Nós fomos para lá e eu levei o notebook, passamos o carnaval até aí, só que quarta, quinta e sexta eu trabalhei. O que acontecia? Eu estava lá no apartamento cozinhando, né, derretendo, e do apartamento eu conseguia enxergar a praia. Eu vi a minha esposa, meu filho, minha sogra, meu sogro lá na praia. E eu lá cozinhando, derretendo, suando, feito bicas. Pergunta. Se você me perguntar, você preferia estar onde? Na praia ou no escritório? No escritório, com ar-condicionado, café, tudo bonitinho, certinho. Ok, deu 6 horas da tarde, eu fechava o notebook, e aí em 10 minutos, em 5 minutos andando, eu estava na praia. Tudo bem. Mas até lá, você concorda comigo que estar na praia, estar no avião, não interessa, meu foco era resolver o problema? Então, assim, que glamour que é esse? Que glamour é esse? Da mesma forma, eu tô aqui no prédio, eu posso terminar o dia de trabalho e descer na piscina. Não tem problema nenhum. É pegar, trocar, vestir uma roupa de banho, descer o elevador, andar 15 passos, eu tô na piscina. Acabou, do condomínio. E tá tudo bem. E isso é perfeitamente possível morando numa cidade, num condomínio qualquer, de qualquer cidade, do Brasil ou do mundo. Mas isso se glamouriza e as pessoas caem. É tipo o Fique Milionário fazendo day trade de Bitcoin. Mano, não, cara. Quem é que ganha com day trade de Bitcoin? Quem vende curso sobre day trade de Bitcoin. Não quem faz day trade. Quem faz day trade perde dinheiro. Perde dinheiro. Eu tenho pessoas
O que é um próximas day a trade? mim. Day trade é a troca, tipo compra de ação, day trade, troca de Fazer compra e negociação. venda Você compra e venda, você compra Bitcoin no mesmo dia e vende no mesmo dia. Entendi. Isso. Ganha um monte. Aí fala o fulano, aí aluga um Porsche lá e fala que é dele. Só para fazer o criativo da rede social para venda, para campanha de venda. Aí pega 1 Então, milhão de trouxa e... É. Se ele vender o curso por R$1 a 1 milhão de a trouxa, R$10 são 10 milhões. Com redes sociais, hoje é perfeitamente possível vender isso. Né? Não que não tenha esforço. Tem esforço. Então, assim, gourmetizou muito a área. E a nossa área, cara, é apagar incêndio, é derrubar leão, é matar leão por dia, é bucha, é complexo, é enfrentar equipe de desenvolvedor que está fazendo manha, é enfrentar equipe comercial que vendeu um monte de coisa errado, é enfrentar cliente que está pé da vida porque o projeto está fora do prazo. Que glamour que é esse? Que glamour é esse? Por isso. Mas eu moro em Lisboa. Foda-se. E aí qual a diferença? O cliente fica puto em Lisboa ou em Carapicuíba? Não tem diferença. Então, assim, criou-se uma falsa percepção do que é a realidade de um desenvolvedor. E criou-se também essa visão de que você pode virar um profissional sênior em 2 anos. Não dá tempo. Senioridade é tempo. Tempo é experiência. E experiência você vê com variedade de projetos, com diversificação de projetos. Caso contrário, você vai ser só um repetidor. Tem aluno, professor, estou frustrado. Falei, por quê? Porque meu plano de virar pleno em 1 ano e meio já se frustrou, ainda sou júnior. Falei, caraca, velho, eu tô há 35 anos quase na área, se for somar todos os cursos que eu fiz, e eu nem sei se eu sou sênior. Sei lá se eu sou sênior. Eu não sei se eu entraria numa empresa como um sênior. Talvez não. E aí? Mas eu tenho doutorado, isso, aquilo. Dane-se, eu entrego. Eu já passei por uma variedade de projetos nos quais me dá bagagem, quilometragem, horas de voo, né? É a mesma história de um piloto de avião. Aprendi a pilotar um teco-teco há 6 meses, já quero pilotar um Boeing 737. Não dá. Você não sabe nem para que serve aquele monte de botãozinho que tem lá no seu cockpit. Pelo amor de Deus. Mas assim, a parte que não é mentira disso é a flexibilidade, sim. Você consegue fazer o seu trabalho de qualquer canto do mundo. Ponto. Perfeito. Você consegue. É plenamente possível. Mas você vai ter que fazer o seu trabalho. Sim. De qualquer canto do mundo que você tiver. Sabe aquela história assim, eu tô mais preocupado em saber aonde eu tô do que o que eu tenho que fazer. Vira secundário. Exato. Então agora, o mais importante para mim é ficar tirando fotinho no Instagram e postando lá que o escritório tá diferente hoje e no fim das contas, cadê tua entrega? Cadê tua entrega? Mas esse cara já tá tentando ganhar dinheiro de outra forma. Já tá. Assim, quero ganhar dinheiro com o Instagram, justo, perfeito. Não, tá, ok, mas diga que você é sei lá, um produtor de conteúdo. Né? Vou fazer a dancinha do meme do bug em produção. Cara, bug em produção te rende demissão e não meme. E dê-se por contente se você não tomar um processo junto. Dependendo de onde for. Dependendo do erro, dependendo do cliente, dependendo do software, dê-se por contente de só ser demitido, tá? Se não for demitido por justa causa, ainda tomar um processo de indenização na orelha. Trabalhei em banco é complicado. Banco, gente. Eu trabalhei na bolsa. Um erro de arredondamento. Na época que eu trabalhei lá no banco, não no primeiro que eu falei, no segundo banco que eu trabalhei. Aliás, aqui um parêntese, achei até engraçado. O professor conhece, ou pelo menos tem contato, com a Loiane. Sim. Eu trabalhei com ela. Que legal! Nesse banco. Ela trabalha lá ainda. Só que lá dos ela Estados foi Unidos. agora para os Estados Unidos, né? Eu não trabalhei diretamente com ela na mesma equipe. Tá. Mas ela estava lá e a gente fazia parte do mesmo grupo ali que estava sempre junto. Show! Que legal. Outro dia eu vi você compartilhando coisas e falei, que legal, interessante.
Não, mundinho é uma amiga pequeno, né? queridíssima. Nossa, meu Deus. E é uma pessoa seríssima que nunca entrou nessa pilha. Sim, sim. Porque ela sempre foi uma pessoa extremamente sóbria e sensata e assim, e ela passa essa consciência da função, do que é ser um desenvolvedor. Cara, é sentar quietinho na sua casa. E ela ainda faz muito pela comunidade. Sim, sim. Então, o que Mas quer dizer é que nesse banco que a gente trabalhou, enfim, na época, teve até uma história de um cara, eu nem sei que área que ele trabalhava, mas acho que era programador. E ele programou mas aí não foi erro, né? Não foi bug. Foi mesmo pilantragem. Má fé. Ele programou qualquer coisa que para cada transação que fizesse, tipo 1 centavo daquela transação saía da conta e ia para conta dele. Eu ouvi uma coisa dessa. Ele ganhou muita grana com isso, porque imagina, você não vai lá olhar os centavos da sua conta. Não. Ninguém vai lá olhar os centavos. Se tiver 55 ou 53, você não tá nem sabendo, você não controla no centavo. E ele fez isso, ele ganhou muito dinheiro, mas descobriram. Pronto. Aí, ó. Entendeu? Então, assim, é possível você manipular? Claro que é possível. E aí vem a questão da sua ética, valores, né? O que a gente chama de berço. Isso é complicado. Isso é complicado. E aí, assim, e de novo, aí as pessoas vêm achando que a área é fácil, que a área é isso, que a área é aquilo. Cara, é tão difícil quanto. Eu gosto de fazer uma comparação com outras profissões que não estão tão em alta. Por exemplo, aqui no Brasil, é difícil contratar um pedreiro bom, um encanador bom, um marceneiro bom. E os bons não têm agenda. Estão com a agenda ocupada assim, tipo, para 2 anos já. 2, 3 anos. E não são profissões da hype. Então não se trata da profissão. Se trata de quem? Do profissional. Resume-se a isso. Então, o importante não é se você é programador, se você manja de A, B, C, D ou E. Você precisa ser um profissional. Vai atrasar? Tenta antecipar, no mínimo, o anúncio. Ó, gente, vai atrasar. Me dê mais um dia, uma semana, alguma coisa assim. Ó, atrasou por causa de A, B e C. Isso aqui a gente previu um tempo, houve um descompasso. Não importa. Mas, assim, comunique. Joga limpo, sempre. É difícil. Por quê? Porque jogar limpo exige, né? Muitas vezes engolir o orgulho. É o principal, é assumir o erro. Isso. Ou assumir o erro, às vezes nem é um erro, assumir o problema. Assumir a responsabilidade. Ó, tá aqui. Ó, o cenário é esse, ponto. Vamos conversar. Nada mais justo. Pois, mas infelizmente é o que não costuma acontecer. É o que não costuma acontecer. Eu, na posição onde eu tô hoje, muitas vezes descubro coisas no último dia. Mas isso não era pra hoje? Não. Então, mas veja bem, não deu por conta disso há 3 semanas atrás. Você só me avisou hoje. Você já sabia disso há 3 semanas atrás e não se dignou a vir falar pra alguém que não ia acontecer. Que eu achei que ia dar certo. Aí fica quando você passa e entra no campo do eu assumi que, eu imaginei que, eu achei que... Já era. Eu falei isso pra um cliente uma vez. Mas estava subentendido no que eu pedi. Falei, desculpa, se está subentendido, não está escrito. Se não está escrito, não é pedido. Não é assim. É brabo. Mas era óbvio para você. Não para as 15 pessoas que estão ali atrás fazendo qualquer coisa. É complicado. Ai, senhor. Cada uma que parece 2. Mas assim, acho que aí, né? Aí eu tento entrar na posição como professor, né? É o que eu tento falar para os meus alunos. Assim, ó, não basta só te ensinar técnica, eu tenho que te ensinar também, às vezes, até postura, né? Sei lá, minimamente, como assumir a responsabilidade, etc. Vamos errar? Claro que vamos errar, pelo amor de Deus, ninguém aqui é infalível. Errar, todo mundo vai. A diferença é, beleza, assumo o erro. Ok, querem me desligar do projeto? Tudo bem, assumo, tem as consequências, etc. Tem tudo isso. Mas eu não posso fugir à responsabilidade. Claro. Vou assumir, se querem um pedido de desculpa, alguma coisa, querem isso,
Perfeito. Pode acontecer, vai acontecer, na verdade. A questão é como a gente se comporta nessas diferentes situações. Mas que é foda, é foda. É. Mas pronto, acho que é um... Eu estava escutando, estava falando, eu tento explicar isso para os meus alunos. E os alunos têm noção disso? A realidade é igual quando o cara que é indeciso. Eu vou fazer um teste vocacional para ver o que eu quero fazer da minha vida. Beleza. Ele consegue estar ciente dessas dificuldades ou desses problemas todos? Pouca gente fala isso. Eu acho que pouca gente fala isso. E é por isso que a gente tem esse lado, assim, né? Que é uma didática e ao mesmo tempo um negócio meio... Como que eu posso dizer? Meio né? Mostrar a realidade nua e crua. Sim. Vamos falar português, claro. Eu falo para eles, assim, vocês acham que em 6 meses vocês vão se especializar em alguma coisa? Não vão. Aqui é o quê, cara? Eu falo que todo bootcamp é tipo um Tinder. O grande mérito do bootcamp é você chegar no final e ter uma entrevista com um possível empregador. Se vai dar match, ninguém sabe. Mas, durante 6 meses eu te preparo para você ir bem para essa entrevista. Agora, arrumou o emprego, tá tudo certo? O que você vai fazer? Fim da linha? Claro que não. É agora que o jogo começa. Vai se especializar, vai fazer uma universidade, vai buscar conhecimento mais sólido. Agora que a coisa começou. Mas o bootcamp foi puxado. Puxado é você ser demitido. Aí é puxado. Puxado é você ter esposa e filho que dependem e você é a única fonte de renda da sua casa. Isso é puxado. Bootcamp é você estudar, é você ver se você tem vocação para isso ou não. Perfeito. Mas, depois disso, o negócio, a tendência é o negócio só piorar. E você tentar ficar cada vez mais forte, né, um pouco mais resistente às pancadas, para que isso se torne meio que uma constante. Apenas isso. Mas as pessoas às vezes têm essa noção de tipo, né? Vou virar programador, vou ganhar meu notebook de última geração, vou ganhar fone de ouvido, vou ganhar camisetinha, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, não sei o que lá. E aquilo que eu tenho que fazer? Mas tinha que programar? Não sabia. Porra, velho! Tinha que entregar no prazo? Não sabia. Mano. Aí não, né? Eu fiz um bootcamp aqui. Online. E foi legal? Numa época que eu fiquei entre um emprego e outro, eu falei, eu tô há muito tempo sem programar, deixa eu fazer um bootcamp aqui, 6 meses, nem 6 meses foi 2 ou 3 meses online. Eu fiz mais para tentar entender a parte mais nova da tecnologia, então aprendi Python, que eu nunca tinha visto, enfim, umas coisinhas, Angular, qualquer coisa do gênero, assim, essas coisas que para mim não eram novidades, que eu parei no tempo, basicamente, que desde 2012, no mínimo, que eu não programo tá mais, bem. então. E fiz o bootcamp, mas é mais ou menos isso que você falou, as pessoas que estavam ali eram online, mas tem um fórum, tem as perguntas, tudo. As pessoas que estavam ali era tudo isso. Mas eu não sei fazer a ligação entre o que eu estou fazendo aqui com o que eu vou fazer ali. Ou, eu não sei, é muito puxado. Eu não vou sair daqui sabendo metade do que precisa. Não, você não vai sair daqui sabendo metade do que você precisa. Porque aqui é isso, é esse momento. São esses 6 meses para te preparar para isso aqui. É tiro rápido e não dá... É a mesma coisa, assim, uma universidade não consegue formar um especialista. Não. Universidade de medicina, o cara estuda 6 anos para ser como o quê? Clínico geral. E você quer ser especialista em 6 meses? Não, a conta não fecha. Não. A conta não fecha. Não tem como. Esse é um excelente exemplo. É um ótimo exemplo. Não é? Não fecha, não tem como. Não tem como. Pronto, mas aí que tá. Acho que nesse ponto, acho que o Isidro faz muito bem de tentar colocar isso na cabeça das pessoas, né?
não só dentro da sala de aula, como eu sei que ele faz aqui pela web. Já vejo aqui muita... Eu dei muita risada num dos stories que ele fez recentemente agora. Relacionado a isso também, como que era que você falava? Eu não lembro. Era relacionado com essa história dos 6 meses do bootcamp de ser sênior, não sei das quantas. Tem uma galera que fala assim, por que eu tenho que aprender linguagem C? Isso, por que da faculdade, da não necessidade da faculdade, não preciso ter uma faculdade, eu faço os cursos por fora. E foi nesse stories. Então, assim, é importantíssimo, acho que é importantíssimo perceber, e é o que a gente estava falando antes, né, mesmo antes da faculdade, que o ensino prepara as pessoas para o mercado e não para ser um mero digitador. Né? Ponto. Porque se for para digitar código, alguém escreve e fala assim, digita isso aqui para mim. Eu pego alguém que vai ali, que sabe datilografar e já resolveu. É isso. O povo quer correr sem aprender a andar. Exatamente. Isso, eu quero dirigir um Fórmula 1 sem ter passado minimamente pela autoescola. Eu não sei nem o que é acelerador, o que é freio. Eu quero já me deparar com Fórmula 1. Falei, se eu coloco um Fórmula 1 hoje na frente de vocês, vocês não sabem nem ligar. Mesmo porque carro de Fórmula 1 se pega no tranco, não sei se vocês sabem, tá? Aí quando eu falo que pega no tranco, o pessoal, como assim? Falei, sim, senhor, vai o mecânico lá com um aparelhinho que parece uma furadeira, liga aquilo lá, chama-se motor de partida. Ele gira o motor para ligar o motor do... É tipo aqueles motores de bugzinho, né? De barco, né? Que você fica de moto, né? Que você vai... Moto, pé de vela. Motorzinho 2 tempos. É isso, gente. Falei, é isso, gente. Falei, vocês não saberiam... posso pôr uma Ferrari aqui na sua frente. Ninguém vai saber tirá-la do lugar. É bem por aí. Programação é a mesma coisa. Tem coisa pra caramba pra você poder fazer. Se você não ter a noção de que você precisa cumprir determinados passos, vai ficar olhando para aquele monte de coisa como se fosse escrito em egípcio. É exato. Agora ele definiu bem. O meu irmão também é da área e eu lembro que era isso. Ele passava, eu que brincava muito, ele estava lá programando, taca. E daqui a pouco ele descia, vermelho, não funcionava. Aí eu olhava assim, às vezes falava assim, esse ponto aqui, a vírgula, sei lá, falei, aqui deve ser ponto e vírgula em vez de vírgula. Você brinca? Não, e às vezes era qualquer... Não, era você sempre, brinca? Às vezes acontece, faltou um ponto de vírgula. Eu fiz isso. Besta, assim. Eu fiz isso. No primeiro emprego, eu trabalhava dentro do banco, programava era em VB6. Sim. Na época, era VB6. E para a web era ASP. O clássico, não era nem o .NET. Sim. E tinha lá um comando que beleza, vai, compila isso aí e mete para produção que tá tudo certo. Foi para produção. Eu passei a madrugada. Nós passamos uma madrugada no banco olhando para aquilo. No final era um ponto e vírgula que faltava numa linha. Eu lembro que era sempre assim. Aí ele ficava e olhava e passava aqui. Aí eu sempre brincava, falava, não tem uma vírgula aí? Mas uma vez eu travei 16 máquinas num cluster porque eu esqueci um E comercial. O nego queria me pegar na porrada lá na USP, ué. É um problema real. É um problema real. E deve ser difícil porque quando a gente está tão habituado com uma coisa, é igual quando você está lendo. Às vezes, quando você procura um erro de ortografia, passa batido porque você está tão automatizado. Eu li, há um tempo atrás eu li que para tentar evitar isso, as pessoas que verificam a ortografia leem os textos de trás para frente. Para não fazer sentido. Porque porque o cérebro completa a frase. Você nem passa, você não lê todas as palavras, você lê a frase. Se você lê de trás para frente, você tem que ler todas as palavras. Exato. E aí você consegue pegar erro mais fácil. Fica a dica, leia os códigos de trás para frente. Vou ler os códigos de trás para frente, socorro. Já não funciona de frente para trás, mas de trás para frente. Bom,
E para a gente ir começando a encerrar aqui e finalizar, eu vi aí, estou vendo aqui no reflexo do seu vidro aqui atrás de você, o EasyFlix. Sim! Fala um pouquinho do EasyFlix, eu percebi mais ou menos, mas dá uma geral do que é a ideia. A EasyFlix, eu acho que é talvez o meu projeto talvez mais grandioso até hoje, porque né, eu vou lançar lá no final desse mês, né, dias 29 e 30 de novembro, 1º de dezembro, eu vou fazer um evento, né, falando justamente esses aspectos da formação do dev, da responsabilidade e tal. E eu tentei reunir tudo que eu tenho de material até hoje, né, seja material para você tentar se colocar no mercado, seja material de cunho científico, acadêmico, seja tudo que eu tenho hoje de material, eu decidi, né, isso foi muito por influência dos meus alunos, tá, criar minha própria plataforma de streaming. Então a EasyFlix é o Netflix do professor Isidro. E aí, eu tenho algumas linhas de atuação, né? Vamos ter lá as Easy Lives, que são as lives que eu desenvolvo no YouTube uma vez por semana. Nós vamos ter EasyCasts, que são podcasts onde eu trago alguns temas de reflexão, né? Principalmente essa questão de autorresponsabilidade, essa questão de você, né, fazer aquilo que tem que ser feito, a relação com o trabalho, essa é uma parte desse amadurecimento que eu fui tendo ao longo da vida. Vamos ter os Easy Hacks, que são dicas rápidas, né? Eu fiz uma série muito tempo atrás chamada Professor Isidro Explica, né? Eu vou transformar isso no que a gente chama de Easy Hacks, né? Dicas do Isidro. Vamos ter a profissão Dev, que é, cara, o que você tem que saber de tecnologia hoje para colocar um sistema no ar e entrar no mercado. E nós vamos ter a Easy Academy, que é o quê? Todos os meus cursos de fundamentos dentro dessa plataforma. Então, coisas que são não convencionais. Estrutura de dados. Eu tenho um curso completo de estrutura de dados. Vou portá-lo para essa plataforma. Grafos, compiladores, sistemas operacionais, sistemas distribuídos, autômatos, análise de algoritmos. Todas as disciplinas que eu já dei de cunho acadêmico, eu estou regravando tudo para poder disponibilizar nessa plataforma. Eu não digo que é uma plataforma de cursos, é uma plataforma de você estudar o resto da vida. Já não precisa mais fazer faculdade. É uma plataforma de suporte então eu posso ao desenvolvedor. Isso. É para você poder, sabe, ó, tô indo mal na faculdade. Pô, vai lá no Isidro lá e vê o que tem. Vai ser, a EasyFlix vai ser a Barça do nosso tempo. Mais vai lá na Barça e pesquisa. Vai lá no EasyFlix e olha o que faz. Perfeito. É mais Queria eu ter uma ferramenta dessa na época que eu estudei. E não vai ter o chique esperto que vai falar assim, eu tenho agora o EasyFlix, eu não preciso de faculdade. Mas esse chique esperto já existe hoje, independente do EasyFlix. Já tem, eu trabalhei com muita gente que não era formada em TI. E assim, qual que é a parte boa da área? Ela valoriza o saber fazer. Ponto. Você não precisa ter o diploma formal, porque até por enquanto a nossa área não é regulamentada. Então, se você sabe fazer, cara, você tem espaço. O que eu digo, não quer fazer faculdade? Ok, aqui você vai ter uma trilha de estudos onde você vai passar pelos assuntos da universidade, de todo jeito. Agora, você quer fazer faculdade e não está entendendo absolutamente nada do que o seu professor está falando, aqui eu vou te dar também apoio. É mais por aí, eu acho que... E tem uma linha de apoio também? Nesse EasyFlix? Porque o mais importante que eu acho assim, ok, esse material serve para você poder, obviamente, ter, né, conteúdo formal para poder estudar, mas o principal é você ter uma comunidade de pessoas que se ajudam. Hoje a gente tem uma comunidade no Telegram, que até, eu vou pegar os dados aqui. Nós estamos hoje, é uma comunidade que chama Tem Aula. Deixa eu pegar aqui rapidão, só para vocês entenderem. Nós temos 549 membros hoje. Então, é uma comunidade relativamente grande, onde as pessoas se ajudam. Então, eu estou com dúvida em tal, alguém consegue me ajudar? Inclusive, a gente já fez até banimento de membros, do tipo assim, eu tenho que fazer uma prova amanhã, quem faz a prova para mim? Eu pago. Tchau.
Você não serve para ficar aqui. Tá no lugar errado. Eu tenho um trabalho para entregar, eu pago para alguém fazer o trabalho para mim. Você não entendeu nada. Tchau. Né? Chama o cara no particular e fala, você está sendo retirado por causa disso, 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 disso e disso. Aqui não é lugar para isso. Um abraço. É complicado. Mas tá aí sempre. Sempre tem um indivíduo. Sempre tem um. O bicho. Sempre tem aquela história, né? Sempre quer sair um esperto e um trouxa, né? E quando eles se encontram, dá negócio, né? Não. Então, assim, é uma comunidade onde a gente tem essa questão do tipo, quer ser ajudado? Tá todo mundo à disposição para ajudar. Agora, quer vir ter a vantagem? Aí é outra conversa, amigo. Aí, entendeu? Por quê? Porque os outros que estão ajudando estão ajudando de bom grado. Então, no mínimo, né? Vamos dizer assim, quer retribuir? Retribui ajudando. Tá tudo bem. Mas, para quem for membro, a gente vai ter, sim, uma comunidade que a gente vai fazer encontros periódicos. Isso, com certeza. Mentoria, né? Tirar dúvidas, drama. Vamos conversar. Quem tá com algum drama aí, vamos conversar. A gente troca uma ideia. Porque, às vezes, tendo mais gente para se reunir, para pensar numa solução, é muito mais legal. Sim. Às vezes é uma vírgula. Uma vírgula resolve o problema. Esse código que eu tô uma semana parado nesse código aqui, eu não sei. Alguém consegue me ajudar? Compartilha a tela aí que a gente ajuda. Não, isso é legal. É aquilo que várias cabeças, uma coisa às vezes tão lógica que o cara já tá tão estressado, estafado daquilo que alguém olhando de fora. Exato, consegue resolver. Ali, exato. Tá nítido. É isso. É simplesmente isso. Poder tentar, vamos dizer assim, subir um pouquinho a régua. É meu projeto mais grandioso para a gente tentar subir a régua. Óbvio, né, que quando a gente lançar não vai ter todos os conteúdos prontos. A minha ideia é ter, tipo assim, uma vida de gravação de conteúdos aí para a galera poder usar. Não vão usar tudo? Obviamente, não vão usar tudo. Mas o que precisarem, eu quero que esteja disponível lá. Legal. Principalmente das coisas casca grossa. E lança agora, então, 29, 30 e dia 1º. Isso, daqui... A jornada do desenvolvedor, dia que a gente tá né? gravando aqui daqui 10 dias, mais ou menos. Vai sair, então... Mas esse foi o comercial falando ou foi... O quê? A data prometida é para 29 mesmo? Boa pergunta. Ou vai... Foi o comercial que deu essa data de entrega? Não, assim, é que assim, não sei quando o podcast vai no ar, né? Mas, 23, se hoje for aqui, antes, pra quem tá eu já uso de peça publicitária. Se for depois, o pessoal já vai estar sabendo. Para quem tá assistindo aqui hoje é 23, então vai ao ar dia 23. Hoje. Fechou. Então, é antes da jornada. Estamos no prazo. A pergunta do Fernando foi, essa data é uma data comprometida pela parte comercial ou pelo desenvolvedor? Não, pelo desenvolvedor. Tanto é que eu estou desenvolvendo, estou varando noites para poder deixar esse negócio em ordem. Meu Deus. Só? Então, coisa para um boneco. Quem prometeu essa data é alguém que está comprometido com o trabalho, não alguém que simplesmente foi lá, vendeu e saiu fora. Isso! Não. Entendeu? Perdoa. Vamos embora. Perfeito. Assim, como eu disse, queria eu ter uma ferramenta dessa na minha altura de estudante. Porque... É que na realidade isso é uma partilha aí, uma dádiva para quem recebe, e era algo interessante, era algo que poderia ser feito até para todas as profissões. Sim. Podia ter muitos flicks aí, vamos dizer assim. Por que não? A ajudar o próximo, né? Exato. Por que não? Assim, aí tá aí um primeiro passo para alguém de uma outra área olhar para isso e falar assim, eu consigo fazer isso aqui do meu lado. Vou tentar fazer um Fairflix. Fairflix? E ajudar aí o próximo. É verdade, de fato é uma coisa bastante inteligente. Por que não? Tá aqui, eu tenho esse conhecimento, eu posso partilhar. É isso, gente. Muito bom. Perfeito. Isso aí. Eu vim com uma camiseta, o Isidro ainda não viu a camiseta, mas eu tô com uma camiseta em homenagem à nossa época, a minha época de estudante. Eu vou levantar para ele ver, porque ele tem que ver naquela câmera ali. Não sei se... Caraca, mano, que massa! Essa aqui é clássica. O Link do Zelda. Dead Link.
Ok. Piada interna, Leandro, piada interna. Ok, tá tudo bem, Achei, pra mim foi excelente. Pronto, essa foi escolhida especificamente para o dia de hoje, para relembrar todos os erros que me foram passados e pronto. Mas é isso que dá gabarito pra gente, é isso que dá casca, é isso que dá essa vontade de falar assim, não, mesmo com todos os perrengues, eu continuo aqui. Exatamente. Parabéns. Certo? Show de bola, gente. Muito bom, muito bom. Não, espetacular. Aprendi muito e pouco, né? Mas... Você me falou que você ia fazer curso de Basic, não era você? De Basic? Não foi você que falou? Não. Quem foi que falou? Foi aqui nessa sala que alguém falou isso, então. Caraca, Basic. Quem foi que falou? Foi o Edson. Foi o outro professor que a gente gravou ontem e infelizmente não teve áudio. Tá vendo? 404, dead link. Cadê o link do áudio? Não existia. Faz parte. Mas quando foi ele? Minha vida no computador parou no Windows 95. Ok. Então, tem um chão ainda. O 98 era melhor. O 2000 foi mais bonitinho também. Eu gostava mais do 2000. Eu sempre gostei muito do 98. Eu fui acompanhando. Mas acho que é nostalgia. Mas não. Outro dia eu vi um CP300 pra comprar, acho que foi, não sei se foi num grupo do Facebook, eu até falei pra minha esposa, falei, nossa, olha que legal. Eu falei assim, você não tá com vontade de comprar essas coisas, pode parar. Não tinha tem um velho também que era MSX? MSX era videogame, não era? Gradiente, sim. MSX era videogame. Não era... Era um computador que o pessoal usava muito pra jogar, né? Também tinha fita cassete, tinha cartuchinho. Então deve ser isso. O que você deve ter visto era o MSX, não, foi o CP300. Então provavelmente eu vi esse MSX. É da mesma... Os dois são da mesma época. Então ferrou. Você é velho igual, Fernando, esquece. Então deu na mesma. Você é velho igual. Não deu pra fugir dessa. Beleza? Muito bom. Fechou, turma. Pô, muito legal, muito legal. Obrigado pelo convite. Eu fico mais uma vez lisonjeado. E muito feliz até agora. Meus parabéns aí pelo EasyFlix. Parabéns. Obrigado. Essa ideia foi mesmo... Me fez novas ideias na minha cabeça, inclusive. Muito bom. Eu vou ver o quanto de dinheiro eu consigo ganhar com essas ideias do Fernando. Boa. Fazem muito bem. Ganhem muito dinheiro, se Deus quiser. Agora vamos pensar mais no humano, né? Em ajudar o próximo do que... dinheiro o dinheiro é da outra parte da primeira parte da conversa. Essa aí a gente já fechou o esquema aqui. Tá precisando. Primeira parte da conversa. A segunda parte, se você quiser ajuda, eu te ajudo. Mas a primeira parte, inclusive, eu vou investir em você. Eu vou arrumar lugares para você fazer os seus programas. Isso. Não, ficou estranho agora. Isso fora de contexto vai dar uma confusão. Se alguém quiser fazer um corte aqui agora, eu tô fodido, né? Eu posso dizer agora, então, que eu deixei de ser garoto de programa faz tempo. Agora eu sou cafetão. Você manda os outros fazer. Agora eu mando os outros fazer programa. O irmão da minha esposa também é da área. E na altura, isso aí já uns 15 anos atrás, ele pôs um anúncio no jornal. Faça o programa, aí botou comp. Porque você vai reduzindo para poder caber mais coisas, você vai abreviando. Para ficar mais barato. E escreveu e disse que recebeu tantos e tantos telefonemas. Mas é para casal, não é? E não sei o quê. Eles levaram para programação errada. Putz, aí é trash. Aí é trash. Errado, Era o programa aí errado. É trash. Faz parte. Faz parte do processo. Não posso dizer que eu não faço mais programa. Estamos aqui fazendo um programa os três juntos. Sim. Exatamente. Verdade. Então, deixa pra lá, vai. Espetacular. Isidro, brigadão. Muito pelo obrigado. seu tempo. De verdade. E sucesso aí no EasyFlix. Obrigado. Vou divulgar o quanto a gente puder aqui, deixar os links todos. Como disse hoje, vai ser lançado então 23 a 29 a 1º de dezembro. Uma semana depois. Uma semana depois.
Isso. Vou deixar todos os links aqui de baixo, na descrição do vídeo. Teus contatos também, se quiser te procurar pelo Instagram, certo? Isso. Basicamente, estou usando mais Instagram e YouTube. Vou deixar o link no canal. O Instagram tá aqui, já tá na tela, debaixo do teu nome, aqui debaixo do teu vídeo. Tem aqui teu nome e teu Instagram, mas vai estar lá no destaque. E, de novo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Prazerzaço falar contigo mais uma vez, depois de 20 e tantos anos. Rapaz. Não chega a 20 anos. Foi Mas tá 2005. quase, tá beirando. 17, 18. Já fez maior idade, já é maior de idade. Já tirou carta, tirou carta. Mas, putz, você tá vendo? São 18 anos e tá aqui, ó. Parece que foi ontem. Eu lembro Firme. ontem desse rapaz virando coordenador de curso na EMB. Deus, nunca mais. Socorro. Quando eu apresentei meu TCC, tava ele sentado lá, avaliando. Tem a assinatura dele, tem um impresso que ele assinou, tá lá guardado em casa. Tá lá. Aí sim, hein? Tá lá. E Pra ainda deu posteridade. treta, porque o meu TCC na altura, não sei se o professor vai lembrar, mas precisava da assinatura, acho que de 3 professores, alguma coisa do gênero. Certo. Ele assinou antes, mas não foi assistir a apresentação. E aí não queriam deixar, porque não pode passar, porque precisava estar aqui, não sei o que lá, e a gente teve que ir até a sala do Isidro para ele resolver o problema. Porque a Regiane foi minha orientadora. Certo. Do grupo, na verdade. E estavam na sala, não lembro mais quem estava lá. Eu lembro que quem não estava era o Leandro. Mas a gente entregou ele impresso para ele olhou e deu a aprovação dele impressa antes da apresentação. Você acha que lidar com programador é difícil? Imagina lidar com professor. Eu já vi que a experiência de coordenador não foi boa. Ou pelo menos não como esperado. É complicado. Pronto. Fica para uma outra história. Montamos outro podcast só para falar sobre coordenação. Socorro. To be continued. Beleza, então vai lá. Espetáculo. Gente, muito obrigado. Valeu a sua mesmo. esposa lá cuidar do... É Nico, né? O Nicolas e o Luca. Nicolas e o Luca. Parabéns, o Luca é o mais novo? O Luca é o mais novo, 3 meses. Boa Muito sorte. Obrigado, gente. Boa sorte. Você fez 3 meninas, ele já fez 2 caras. Que a gente... Aí, ó. Que eles não se cruzem, né? Não, vai ter que cruzar o oceano, deixa quieto. Tá longe, tá longe. Eu diria que eles não se cruzem literalmente. Literalmente. Beleza, então. Muito bom. Deus abençoe. Deus te abençoe aí nessa jornada. Amém a nós todos. E muito obrigado aí por tudo. Eu que agradeço o convite. Precisando, contem comigo, estou sempre à disposição. Estaremos aí. Perfeito. Valeu. Valeu, turma. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Até semana que vem. Beijo e um queijo. Fui.